Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, no versículo 23, que nos diz assim: Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, quem mora em alguma cidade grande, muitas vezes conhece algo que é chamado nessas cidades de Feira do Paraguai, né? A feira dos produtos importados e coisas assim. E ali, quando vamos, nós vemos uma diversidade, uma variedade de produtos que são chamados de similares aos originais. E há todo tipo de produto: smartphones, relógios, bolsas, roupas e etc. Aqueles que compram esses produtos sabem que a qualidade é muito inferior aos produtos verdadeiros, mas às vezes o que importa é o nome que está estampado ali. E isso se parece muito com a questão religiosa atual que temos vivido. Nas nossas meditações anteriores, temos visto Paulo combater os falsos ensinos dos falsos profetas que queriam obrigar os convertidos, através do medo da condenação eterna, a seguirem certos rituais ou observâncias com o argumento que somente daquela forma elas poderiam ser salvas. Nessa continuação, Paulo mostra que essas falsas doutrinas apenas fingem conter espiritualidade, mas na verdade são cheias de vaidade. É muito interessante nós prestarmos atenção nessa admoestação colocada pelo apóstolo Paulo, porque é um contexto que nós temos vivido no meio evangélico atual. Paulo aqui coloca 3 características dessas falsas doutrinas que são muito comuns de nós vermos hoje em dia nos templos. Mas primeiramente, vejamos que ele coloca que essas coisas têm apenas aparência de sabedoria. Com isso, irmãos, Paulo ele quer mostrar que há uma grande diferença entre a exposição e a realidade. A exposição dessas coisas feitas pelos falsos pastores não passa de aparência, que muitas vezes engana pela semelhança. Essas doutrinas que os falsos pregadores proclamam é um disfarce da verdadeira doutrina, mas a sua virtude, a sua qualidade, na verdade, é enganosa, como nós falamos ali a respeito dos produtos importados e produtos muitas vezes do Paraguai. Então, quais são as suas características? Primeiramente, Paulo coloca o culto de si mesmo. O termo colocado por Paulo aqui significa, na realidade, o culto inventado por si mesmo, ou seja, não é um culto que foi ordenado por Deus, mas é um culto que é fruto da criatividade humana. Veja se isso não denota muito o que nós vemos atualmente e que é divulgado em muitas igrejas. Nós temos uma variedade de cultos proclamados por aí. É o culto da prosperidade, é o culto dos empresários, é o culto dos heróis da fé, é o culto dos vingadores, o culto da vitória, o culto da família, o culto da aliança, o culto disso, o culto daquilo, culto dos gideões e tudo mais. Veja, irmãos, que o que vale muito hoje é a criatividade para arranjar em nomes divertidos e atrativos e não se preocupam com o conteúdo real que é a adoração ao Senhor. Todas essas ideias hoje em dia revelam que muitos crentes e líderes estão preocupados apenas em inventarem cultos por si mesmos. É uma aparência de culto, mas cujo conteúdo é enganoso. É uma forma apenas de atrair pessoas, mas não de cultuarem realmente a Deus. Outra característica colocada por Paulo é o da falsa humildade. Paulo critica esses falsos pregadores porque eles agem da mesma forma que os fariseus, a quem Jesus denunciou muitas vezes por causa da hipocrisia. Os fariseus arrogavam jejuar 3 vezes por semana e observarem toda a lei de Moisés. Mas Jesus, ele descobria as suas falsidades, mostrando como eles não obedeciam aos preceitos mais básicos da lei. Por exemplo, o amor ao próximo. Assim, são os falsos pregadores de hoje. Gostam de postar fotos e vídeos orando no monte,
mudam a sua voz no momento da oração para aparentar uma devoção espiritual superior, gritam, inventam línguas estranhas, etc. e tal. A aparência da humildade atrai a muitos, mas a realidade pode ser completamente diferente. Esses dias atrás foi colocado nas redes sociais a respeito de um pastor que tem um grande número de seguidores nas suas lives, grande número de pessoas que participam das suas transmissões, e ele, não percebendo que havia começado a transmissão, ele sai do seu local e dá um tapa na cabeça da sua esposa. Uma aparência de espiritualidade que, na verdade, é contradizente com a sua postura. A terceira característica colocada por Paulo é chamada aqui de rigor ascético. Veja que Paulo ele cita algumas coisas que nós já mencionamos nas meditações anteriores acerca da abstinência de comidas, bebidas e outros usos e costumes. Para ter ideia, na Idade Média, uma das atitudes comuns dos cristãos era a realização das penitências, que muitas vezes incluíam também chicotear o próprio corpo, ficar de joelhos em grãos de milho e outras coisas assim para tentar conter o pecado. Tudo isso, diz Paulo, são invenções humanas que apenas aparentam uma espiritualidade, mas que não tem valor nenhum para Deus. Como disse Jesus a esse tipo de pessoas que procuravam se justificar a si mesmos diante do Senhor por meio da aparência da espiritualidade, Lucas 16,15 ele diz: Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aquilo que vocês julgam ser maravilhoso, na verdade Deus está abominando. Por fim, vejam a conclusão de Paulo neste versículo. O tradutor usou a palavra sensualidade. Paulo conclui: não tem valor algum contra a sensualidade. O tradutor usou essa palavra, mas no original o termo é satisfação da carne. Ou seja, todas essas coisas inventadas pelos falsos pregadores com o fim de enganar por meio da aparência de espiritualidade não têm valor nenhum contra aquilo que eles na verdade vivem. Porque o que eles fazem é se corromper pela arrogância e pela soberba. Eles não estão preocupados com Deus, mas apenas consigo mesmos. E aqueles que se deixam levar pelos seus falsos ensinos também estão preocupados com aparentar algo diante de Deus e não realmente cultuarem a Deus. Porque essas pessoas querem ser salvas por meio das suas obras, suas invenções e não pela fé em Jesus. Dessa forma, podemos concluir como temos concluído nas últimas meditações. A verdadeira fé e a verdadeira salvação se realiza apenas por meio do Senhor Jesus. Jesus nos basta. Não precisamos de cultos inventados, não precisamos de uma falsa humildade, não precisamos de um rigor ascético. Precisamos apenas confiar em Jesus e viver segundo os seus mandamentos. Que Deus venha nos abençoar neste momento. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor conosco. Agradecemos pela obra do Senhor Jesus ali na cruz, que nos livrou de toda a corrupção do pecado e nos deu um novo viver, um novo espírito, para que, vivendo por meio da verdadeira santidade, nós fôssemos então transformados em filhos santos e purificados. Ajuda-nos, ó Pai, a viver para o Teu louvor, a honrar-Te em todas as coisas. E é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos neste momento. Amém.